Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023, do dia 12 de outubro, e o título é A Jornada. Vamos lá. O assunto de hoje é até um tanto clichê, mas infelizmente, apesar de já batido, vejo pessoas insistindo em persistir em práticas opostas. É importante traçarmos metas, definir os nossos objetivos, contudo, há aprendizados importantes pelo caminho. Muitos se fixam no destino e não aproveitam a jornada. E é nessa jornada que as melhores coisas acontecem. Tantos não percebem o cenário, deixam de se deleitar com a paisagem e variedade de espécies vegetais e animais ao longo da estrada, ou acabam perdendo a oportunidade de conhecer novos sabores e costumes nas paradas necessárias durante a longa viagem. Sabemos de pessoas que, por exemplo, passam a vida acumulando bens e riquezas e quando pensam em desfrutá-las, já não há mais tempo. Afinal, a única coisa que realmente temos é o presente. O amanhã, quem é que sabe se virá? Não estou querendo dizer que não devemos ser previdentes. Sim, devemos nos resguardar de possíveis acidentes ao longo do caminho, e para isso termos reservas para suportar tais ocorrências. Todavia, há que se ter parcimônia. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Não só guardar para um futuro que nem sabemos qual será, mas obviamente também não viver como se não houvesse amanhã. Equilíbrio sempre. Nessa viagem, cada trecho é importante, cada paisagem, cada parada, cada pessoa que cruza nosso caminho e também eventuais desvios que algumas vezes se tornam necessários. Nada acontece por acaso e tudo tem seu propósito, mesmo o que nos parece incoerente a princípio. Escolhemos roteiro, compramos o bilhete e embarcamos no trem. A viagem tem sido longa, cansativa em algumas partes do percurso, divertida em outras tantas, com direito até a alguns sustos e uma pitada de suspense. Mas o melhor de tudo é sabermos que valerá a pena. E estamos quase lá. Abra a janela, sinta o vento, deguste a paisagem e aguarde o apito do trem avisando que a nossa estação se aproxima e que a diversão está prestes a começar. Bom, muita gente, né, já comparou a vida, né, a uma viagem. Né? Às vezes a gente desembarca, tem gente que desembarca em algumas estações, a gente segue a viagem, tem as paradas necessárias, às vezes a gente tem que ficar um tempo esperando em alguma estação, né, para ter aí alguma evolução. E muitas vezes a gente acaba traçando alguns objetivos, né? A gente traça metas, é normal, e é bom que a gente faça isso, né? Que a gente tenha aí objetivos, que a gente tenha projetos, que a gente tenha sonhos, né? Isso estimula a gente a continuar buscando cada vez se melhorar como pessoa e melhorar a nossa vida mesmo, né? Afinal a gente não veio aqui a passeio, a gente, né, está nessa viagem, mas a gente tem um propósito, a gente tem ali as nossas obrigações, a nossa função aqui, o nosso papel a desempenhar. E muitas vezes a gente traça essas metas, só que até a gente chegar a conquistar o nosso objetivo, a gente vai passar por várias situações, né? E muitos aprendizados. E são essas vivências que vão nos trazer a evolução que a gente precisa, a bagagem que a gente precisa, né? Como se a gente fosse passando, né, por vários lugares, várias cidadezinhas, e a gente vai comprando uma coisinha ali, vai agregando, vai aumentando a nossa bagagem, vai
aumentando o nosso conhecimento, né? Porque a gente vai conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, a gente vai trocar experiências, e a vida é assim, né? A gente vai conhecendo pessoas, a gente troca experiências, a gente vai descobrindo cada dia algo novo, a gente nunca para, né, de evoluir, de crescer. O conhecimento é uma coisa que é constante. Nunca a gente vai. Diz que o sábio é aquele que sabe que ele tem consciência que ele não sabe nada, né? Porque ele sempre tem mais coisas a aprender. Que aquela pessoa que acha que sabe tudo, ela, na verdade, vai ali estagnar e seguir na ignorância, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. O conhecimento é algo dinâmico, né? E principalmente o autoconhecimento, né? É uma coisa que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E nessa viagem aí, né, que a gente está vivendo aqui nessa existência. E se a gente for pensar, né, do tempo em que a gente já, das experiências que a gente nem se recorda, né, que estão encobertas pelo véu do esquecimento, aí quanta bagagem a gente tem, quanto aprendizado a gente já não teve, né? E que eu acredito que em breve a gente vai ter consciência de tudo isso, né? E estamos então aí, né, nessa jornada, e cada passinho que a gente dá, né, cada evolução que a gente dá, a gente está agregando mais coisas à nossa vida, a gente vai estar adquirindo mais conhecimento, mais autoconhecimento. E tem pessoas que elas traçam uma meta e, e elas ficam com o foco só lá no que vai acontecer e acaba perdendo todas as experiências da jornada, né? Como se você estivesse nesse trem e cada vez que fizesse uma parada, que todo mundo descesse para conhecer um lugar ali novo, conhecer outras pessoas, você ficasse sentadinho só ali dentro do trem, esperando só o destino final. E aí você não vai aproveitando nada da viagem, não vai experimentando nada, não vai aumentando a sua bagagem, você está só ali, esperando chegar no final. E a gente vê muita gente que também tem aquele pensamento, né, de que eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir tal coisa. Ah, então eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir me casar. Ou eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir comprar uma casa. Ou eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir comprar um carro. E a pessoa não vive as experiências é, que antecedem essas conquistas. Tudo que ela vai vivenciando, que ela vai conquistando até chegar nesse objetivo, né? Porque a gente o presente é o que a gente tem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui no dia de amanhã, né? Ou no minuto seguinte. A vida da gente pode mudar de um minuto para outro. Então, se a gente não experienciar cada minuto, cada segundo da nossa vida, a gente esperando só que as coisas se concretizem com um evento futuro, com algo que você espera que vai acontecer, pode ser que esse futuro não chegue. Então a gente tem que viver o presente, viver as experiências que a gente se depara a cada minuto, né, a cada novo dia, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Ninguém aparece na vida da gente por acaso. A gente sempre tem um porquê, né? Até mesmo pessoas que às vezes surgem na nossa vida de uma forma não muito positiva, gente que vem para tumultuar, para causar algum, algum tipo de conflito. Muitas vezes a gente precisa passar por essa experiência para ter algum aprendizado ali também. Ou às vezes para a gente descobrir até coisas a nosso respeito, porque nós somos espelhos, né? E às vezes o que nos incomoda em outra pessoa são coisas que a gente precisa tratar na gente, trabalhar na gente, se melhorar. Quantas vezes a gente se irrita com certas pessoas que, se você tiver a coragem de parar, refletir e ser honesto com você mesmo, você vai perceber que aquilo que aquela pessoa
te incomoda tanto, às vezes é a atitude que você mesmo tem e que às vezes é difícil da gente assumir certas coisas negativas do nosso comportamento, né? Ninguém quer olhar para o que é desconfortável. Ninguém quer assumir coisas que acha errado nos outros e que às vezes também faz. É mais fácil olhar o outro e criticar, e mais fácil do que olhar para si mesmo e falar, poxa, isso aqui eu preciso trabalhar. Olha, aquilo está me incomodando no outro, mas se pensar bem, eu também faço isso. Né? Às vezes você fala, ah, a pessoa é intolerante, a pessoa não aceita ouvir a opinião do outro, não quer escutar, mas às vezes eu também não faço isso. Às vezes eu não me incomodo, eu me irrito com certa pessoa, eu não quero escutar o que aquela pessoa fala. Então, às vezes essas pessoas surgem no nosso caminho justamente para nos abrir os olhos, para a gente ir trabalhando e limpando as nossas sombras, que a gente ainda tem muita coisa aí para limpar, né, nessa trajetória aqui, nesse momento importante que a gente está vivendo aqui, né, no planeta. E, e é importante que justamente que a gente aproveite cada momento dessa jornada, aproveite as pausas, aproveite os desafios que surgem, os dissabores, tudo isso vem para agregar, para nos para que a gente, quando chegar lá no destino, né, no, 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 no nosso destino final ali, para onde a gente comprou o bilhetinho ali, esperando, né, chegar e aproveitar as férias, né, quem sabe na nova terra que a gente quer aí aproveitar, né, as férias sem tanto tumulto, sem tanta conflito, sem maldade, sem injustiça, né? É isso que a gente espera, né? Um mundo em que haja muito mais equilíbrio. Não um mundo perfeito, porque ainda não vai ser, mas onde a gente não tenha tantas coisas negativas, né? Aí ser um momento de aproveitar mesmo para aprender, para aprendizado, para se melhorar, para usufruir, né? Toda essa bagagem, todo esse conhecimento que a gente foi conquistando aí através dessa luta aí, né? De tombos e erros e acertos, a gente começar a aproveitar esse conhecimento, né? E usar isso de uma forma mais positiva, para construir, inclusive, um mundo melhor, uma convivência melhor, viver de uma forma mais amorosa, mais leve, mais positiva, sem tanta preocupação, sem nenhum controle, né? Nenhum controle assim externo, né? A gente tendo a consciência, sabedoria e responsabilidade, e com isso tudo entra no equilíbrio, né? Porque aí todas as pessoas vão ter respeito, vão ter compaixão, vão ter. Não vai ter mais a ganância, o egoísmo. Então é para isso que a gente está trabalhando, está se trabalhando, para que a gente se torne uma humanidade mais evoluída, né? Com pilares mais benevolentes. Então a gente tem que aproveitar essa jornada, porque é nesse momento aqui que a gente está vivendo todo esse caos que nos rodeia, é que a gente está tendo as oportunidades de enxergar o que a gente precisa ainda trabalhar na gente. E aproveitar toda essa trajetória para a nossa evolução, para nos conhecermos, para nos melhorarmos e para também contribuir e agregar aí, né? Nesse passeio, nessas férias, ser uma boa companhia, né? Ser uma pessoa que ilumina onde se encontra, que agrega aos lugares onde, né, está, onde convive, com as pessoas com as quais convive, sendo uma pessoa que traz positividade, que também auxilia na trajetória dos demais. Então, acho que nessa jornada a gente agora está tendo, né, que eu falo que está chegando aí, né, o momento do apito final, da gente chegar na estação aí,
para curtir as nossas férias aí, que a gente tão esperadas, nessa longa viagem, que às vezes é cansativa. Então é a gente aproveitar cada momento, né? Ter lá os objetivos, né? Mas aproveitar cada momento. E assim, o que eu falo é óbvio que a gente não pode ter aquele pensamento de viver como se não houvesse amanhã. Não, a gente tem que ir se preparando para esse futuro que a gente quer construir, né? Então tem que ter sabedoria, tem que ter responsabilidade, mas também não ser aquele tipo de pessoa que guarda tudo, que tem medo de arriscar, de ter medo de se aventurar. Então tudo tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter a responsabilidade, mas tem que ter também a coragem, a ousadia, né? De enfrentar os desafios que surgem. E de enfrentar, inclusive, de aceitar também, né? Que as mudanças, o novo que pode surgir, que a gente desconhece, mas que pode ser melhor do que o que a gente tem hoje. Então, é não ter medo de, às vezes, se aventurar, porque pode ser que a gente é, vá conhecer algo novo e muito melhor, né? Sempre lógico, com responsabilidade, com parcimônia, né? Não é se jogar assim também, sem pesar os prós e os contras, né? Simplesmente viver aí a vida loucamente, como se fosse o último dia da sua vida, né? Então, assim, é saber dosar, mas aproveitar cada momento e tirar o máximo que a gente puder de aprendizado, de tudo que a gente está vivenciando nesse momento, porque a gente está tendo oportunidades incríveis de se melhorar como pessoa e de entender, na verdade, todo o contexto, todo o sistema em que nós estamos inseridos, né, aqui, e entender o nosso propósito agora. Qual é a nossa finalidade? O que a gente veio fazer aqui? O que a gente precisa ainda concluir, né? Então, que a gente aproveite essa viagem da melhor forma possível, é, vivendo, aproveitando todas as experiências de forma positiva e realmente trazendo olhando sempre o lado positivo de tudo, mesmo nas situações, nos desafios, nos momentos tensos que a gente passa aí, né, nessa viagem, sempre olhar também o lado positivo, né? Como eu falo, o que não é bênção é lição e toda lição acaba sendo uma bênção. Então, tudo tem um lado positivo e que a gente saiba enxergar isso e tirar proveito disso para a nossa própria evolução e crescimento, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.